espinheiros e cerca de espinhos, pessoas que nos desejam mal. Mas nesta época era assim, mas nesta outra época também está do mesmo jeito. São sacerdotes corruptos, sacerdotes que maquinam mal, são irmãos de sangue, irmãos da igreja, irmãos fora da igreja, no trabalho, são dessa forma. Não mudou nada, só mudou uma coisa, que a gente tem que ter transparência e a segurança de Deus. E no 7 ele diz, no 7 ele diz: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus a minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Ele está dizendo aqui que apesar de tantas tribulações, apesar de tantas confusões, apesar de tantas traições, tanto familiares, políticas e judiciárias da época, Deus não nos deixa. Ele escuta, Ele é o nosso protetor, Ele ouve as nossas clamores. É nele que devemos concentrar, é nele que Ele vai nos libertar de toda a maquinação do mal. Como a palavra diz, fuja da aparência do mal. E mesmo assim somos nós, temos de fugir da aparência do maligno, porque muitas vezes nós precisamos fazer uma análise de si. Mas também no culto 8, Deus compadece do povo de Israel, e Deus está compadecendo de nós aqui hoje. Ele diz: minha inimiga não se alegre a respeito de mim, ainda que tenham caído, eu tomarei e me levantarei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele quer dizer aqui, mesmo que você passe aprovações, traições, apontamentos, fofocagem, ou qualquer outra coisas que vêm prejudicar a tua vida, mesmo que você esteja no chão, Ele vai ser a tua luz. Ele é aquele que fecha a porta e abre porta. Se fechar, ninguém abre, e se abrir, ninguém fecha. E se Ele te deu uma promessa, Ele vai ser a luz para você. Tenha esperança na luz do Senhor Jesus, que Ele fortalece contra toda a maquinação do mal. Ele não chegará na sua porta, pode até tentar, mas vai cair nesta noite, porque a maquinação do mal não é de Deus. Para isso precisamos vigiar e orar, tapar as brechas, para essas coisas do maligno não vir nos perturbar, não vir nos corromper contra a nossa salvação de Deus. Muitas vezes precisamos disso. E no 9 diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, e até que julgue a minha causa e escute o meu direito, Ele me levará para a luz, e eu verei sua justiça. Mesmo a gente sendo injustiçado, Deus vai nos julgar. Mesmo sendo injustiçado, Ele vai ser o propósito da justiça certa. Ele vai nos libertar de toda a malícia do mal. Creia que hoje nós estamos aqui diante dessa santa palavra para dizer que Deus é a luz, que Deus nos protege contra os malignos, contra as pessoas que nos querem, desejam mal. Muitas vezes Deus dá um processo para vir um propósito. Muitas vezes não pense porque uma porta fechou, a outra não vai abrir. Muitas vezes o homem fecha a porta, mas abre outra lá na frente. O caso de José. José saiu de casa, os irmãos não queriam nada com ele, desprezavam, humilhavam.
humilhavam, rejeitavam, não tinha crédito com ele. Mas ele teve de sair porque Deus deu um propósito para ele. E ele desceu na adversidade. Aonde menos era improvável, ele desceu. Era no cárcere, foi na casa de Potifar, que ele desceu, mesmo com injúria e defamação da conduta moral dele. Mas Deus, quando tem um propósito e um projeto na tua vida, ninguém vai tirar o teu processo. Nós temos que olhar para frente, porque maquinações do mal sempre vai existir. Desde a antiguidade, aqui está tudo, já existia. E hoje é o mesmo processo, tem a mesma coisa. As pessoas pensam em nos parar na caminhada. E muitas vezes aquela porta fecha pelo homem, mas não por Deus. E nesta noite eu digo, a tua porta pode estar fechada, mas vai ser aberta por Deus. Creia que Ele é muito maior do que toda a maquinação do mal. Esse povo aqui se distanciou de Deus. Eles foram um povo corrupto de Israel. Miqueias lutava contra essa transgressão do povo que estava se distanciando do Senhor. Porque no momento que eu e você começa com esses conceitos, nós se distanciamos de Deus. Mas só a verdadeira luz de Deus que nos dá uma condição de ir para frente, de seguir em frente. E nessa noite Deus diz que tudo vai ser superado na tua vida. Não pense que pode ter obstáculo para o homem, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O seu projeto pode estar cancelado para os homens, mas para Deus não é cancelado. E Davi estava escondido lá no mar. Saul tinha reino, Saul tinha posição, tinha trono, mas só não tinha quem? Jesus, Deus. Davi, ele estava no mato, não tinha cargo, não tinha posição, mas ele não tinha trono, mas ele tinha Deus. Deus operava nos caminhos de Davi. Mesmo assim, é eu e você. Seja como Davi. Espere. Faça o seu caminho. Que Deus vai entrar na sua vida hoje. Muitas vezes precisamos nos identificar. E em Tiago 3 fala Tiago a corrupção. Pronto, em 3:1 diz males da corrupção. Isso aqui é segundo Timóteo 3, segundo Timóteo 3, de 1 a 5, ele fala dos males da corrupção e dos últimos dias. Isso é o proposto dos dias atuais, de hoje, o que está acontecendo. Antigamente aconteceu, e hoje também está acontecendo. Segundo Timóteo 3, os últimos males e as corrupção dos últimos dias. Ele diz, mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural e implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
do que amigos de Deus. Aqui está dizendo que a humanidade atual está nesse patamar, irmão, amados irmãos. São muitas as pessoas olham só para si, não estão olhando para o seu semelhante e estão agindo como isso aqui, amante de si próprio. Muitas vezes querem poder a toda custa. Não é toda custa que se tem poder, defamando o seu irmão e tirando a vida espiritual. E muitas vezes a língua paga, e muitas vezes a língua nos derruba contra a nossa própria salvação. E temos que ter domínio próprio e domínio da nossa língua, porque Deus é maior do que tudo. Só tem salvação se dominarmos e tiver o comportamento do domínio próprio do Espírito de Deus. São assim. Quer dizer que aqui houve pessoas que não é implacáveis, porque existe hoje pessoas que querem saber só do seu ego e destrói a capacidade intelectual, moral e a sua presença com Deus. E muitas vezes são homicidas da fé, e temos que ter cuidado com essas pessoas. Com o servo de Deus, Deus está mandando dizer, temos que ter muito cuidado, porque infelizmente tem muitas pessoas homicidas da fé, porque são pessoas que não dominam a língua, que não têm domínio próprio, e é pela língua que a gente abençoa e amaldiçoa também o seu servo de Deus. Mas quando você é de Deus, Deus o justifica. Pode naquele momento ou naquele bloco ter pessoas maquinando o teu mal, mas Deus lá fora vem e procura o teu bem. Creia que a maquinação do mal não vai reinar nunca, porque quem é de Deus tem a proteção e a mina você é a mina dos olhos dele. E hoje eu te digo que Deus é maior do que tudo isso. E Deus não deixa de, e no dia, no 11, no Miqueias, voltando a Miqueias, ele diz, no 10, a minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. Aquele que me disse onde está o Senhor, seu Deus, os meus olhos contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. Quem é a inimiga nossa? Somos nós mesmos. Não é o diabo, não é ninguém, mas é eu e você. É a inimiga de nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Porque no momento que você não modifica pela força do Espírito Santo, você compreende que tem a palavra, mas faz essas coisas que em Tiago já foi anunciado pela palavra, você é inimigo de você mesmo, porque você vai perder a sua salvação. E Deus está aqui presente. Mas como ele também é uma pessoa que no dia da retificação, no 11, ele diz, no dia da retificação das suas muralhas, o Jerusalém, nesse dia, os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha, mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Aqui ele está dizendo a punição que ele dava ao povo de Israel, que ia desolar, ia dizimar. Mesmo assim, é na atualidade. Ele, quando a gente anda nos caminhos da perversidade, Deus se afasta da gente. Deus não quer templo sujo, Ele quer um templo limpo. É como uma casa, tem que tirar toda a sujeira interior dentro do seu coração para receber plenamente as coisas de Deus.
E no 14 ele diz, ó Senhor, apacenta o teu povo, com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que morra a sós numa floresta, no meio da terra fértil, mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Baçã e Gileade, como os dias da antiguidade. Aqui Miqueias está pedindo a proteção do Senhor pela maldade desse povo, que era tão mau, tão perverso. E nós nesse momento devemos também pedir a proteção de mudança interior da nossa alma, para que podemos exercer a função da nossa salvação e de libertação. Como hoje é cura e libertação, aqui Deus está curando, está libertando coisas que vêm do maligno dentro do coração e dentro da boca do indivíduo. É a cura espiritual e a cura da mente. Está curando neste momento o Senhor Jesus. E Ele diz que Ele é maravilhoso. E no 15 Ele diz, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso. E se eu, no 15, vou parar aqui no 15. Ele está dizendo aqui que se eu e você obedecer os mandamentos que Ele quer, e reto, com honestidade, com pureza e com humildade, Ele vai libertar eu e você de tudo. Ele vai mostrar maravilhas no projeto de vida da gente. Basta a gente se libertar das maldades deste mundo. E no 16 diz, as nações verão isso e se envergonharão de todo o poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes e como animais que se arrastam pelo chão, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Aqui está dizendo que são aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas que maquinam o mal, como esse povo maquinava a sua própria família. Deus está dizendo que vai nos dar punição, e a punição não vem dos humanos, vem de Deus, que é muito soberano que é isso. Por isso que temos que cuidar da nossa pura salvação em Deus. E no 18 ele diz, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente de sua herança. Ele está dizendo que ele é um homem perdoador. Ele perdoa. Basta eu e você obedecer e querer os caminhos certos do Senhor. Ele está aqui para perdoar. Não sou eu que perdoo, é o Senhor que nos perdoa. Basta eu e você ter uma transformação interior dentro de si, de comportamentos, que é assim de ser. Aí você vai seguir no projeto de Deus. Aí no B diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Apesar de eu e você ser tão mal e perverso, de maquinar até o mal, mas Jesus, desde que eu e você se transformam numa nova criatura, Ele vem e tem misericórdia. É a bondade do seu coração de Jesus Cristo de Nazaré. E no 19 ele diz, ele voltará até compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados
na profundeza do mar. Aqui, humanamente, quem vai achar um pecado dentro do mar? A gente como humano. Mas Deus joga. Ele quer dizer que Ele esquece. Desde que eu e você tenham obediência. Renuncie às ações malignas do coração, da sua alma. Faça sua limpeza de consciência, que Deus vai operar no seu caminho. E no vídeo ele diz: mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias dos antigos. Ele quer dizer que a gente, sendo fiel a Ele, vai conquistar tudo o que a gente quiser, desde que a gente obedeça, desde que a gente se arrependa, tenha renúncia dos pecados, tenha conhecimento da palavra, prática da palavra e perseverança até o fim. É isto que Ele nos quer. E para isso, Ele nos dá 5 compromissos e 3 promessas. Diga: ministro da palavra, que compromisso é esse? E que promessas são essas? Eu vou falar. Crônicas, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Ele diz que é maravilhoso. Vamos repetir comigo esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quais são esses compromissos? Aqui ele tem: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse povo que se chama pelo meu nome é aquele que escolhe o Senhor como seu Salvador. É aquele que obedece a Ele. Se tem um parênteses, se você aceitar Ele em obediência a Ele, sim. Isso é o primeiro compromisso meu e seu, para poder conquistar a promessa. E vem a segunda promessa de Deus: se humilhar. Se humilhar não é humilhar seu companheiro, não é humilhar seu próximo, não é desfazer da posição que aquela pessoa está, mas se humilhar é ser humilde da alma, do coração, das palavras, tentar ser caridoso, tentar ser cordial, tentar ser manso de coração. É isso que Deus quer dizer, a humilhação, se fechar no quarto e clamar por Ele. E diz, o terceiro diz, orar. O que é orar? Orar, vigiai e orai. Não basta só você orar, basta você vigiar. Mas é vigiar os outros? É vigiar a vida de fulano ou de ciclano? É vigiar você mesmo. Porque você vigiando o seu comportamento, Deus vai operar na sua vida. Não pense que oração é de todo jeito. Oração você tem que ter humildade, tem que fazer a limpeza dentro da tua alma, da tua mente, do teu coração, para exercer o poder da graça da oração. Você pode até ferir os pés, mas se você não for uma pessoa limpa de coração, você não passa do teto e você não recebe.
passa do teto. E por isso, eu e você tem que melhorar no aspecto interior e exterior também. Interior, porque você está limpando a sua alma do mal. E exterior, porque você tem que mostrar que realmente é filho de Deus. E a quarta, ele diz: me buscar. Eu e você tem que buscar Deus sem cessar, de dia e de noite, o tempo que for, porque Ele só nos vai atender em qualquer propósito se eu e você buscar Deus insistentemente. O Senhor, Ele não tem a obrigação de ir atrás da gente, mas quem tem a obrigação somos nós, que somos servos dele, que pregamos a palavra dele. É que temos que buscar o caminho certo para ele, e assim ele nos vai acobertar de toda a proteção e se converter dos maus caminhos. Isso já é o quinto compromisso: sair dos maus caminhos. Que maus caminhos é esse? É o arrependimento dos pecados. Se é arrepender das coisas más e perversas, das coisas desse mundo, porque o mundo já é do maligno e nós somos pessoas de Deus, e para ser de Deus precisamos buscar Ele, precisamos mudar como pessoa. Assim Deus fala tremendamente nesta noite. E Ele diz, na quinta, Ele diz que promessa Ele quer dar a mim e você. Primeiro Ele vai dizer: eu ouvirei dos céus, se você tiver esse compromisso. Primeiro Ele vai ouvir eu e você, se a gente participar desse compromisso com Deus. Esses 5 compromissos que Deus quer de mim e de você. Aí sim, Ele vai ouvir o nosso pensamento. E Deus está falando tremendamente aqui. E Deus diz no segundo, Ele perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Ele perdoa o nosso pecado. Desde que, se eu e você cumprir esses compromissos, esses 5 que eu falei, se cumprir, Ele vai perdoar. Com certeza, tenha fé que Ele vai perdoar. E a terceira promessa de Deus, diante dos compromissos, Ele diz: e sararei a tua terra. Ele diz o quê? Que vai sarar a tua alma, que vai sarar a tua família, que vai sarar a tua vida financeira, a tua saúde, a tua libertação, o teu modo de agir como pessoa cristã. Deus é maravilhoso nesse aspecto. Ele quer só nos salvar. Não pense que Deus, Ele nos deixa à toa. Muitas vezes precisamos de Deus para muita coisa. Muitas vezes os irmãos de Davi viam um pastorzinho de ovelhas, mas Deus via um rei. Muitas vezes você pode estar no discreto, mas Ele vê que você é filho dele. Tenha certeza que Ele é filho teu. Filho teu. E para Golias, via um garotinho
Mas para Deus, quem define você não é os outros, é o Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas querem nos definir, se somos santos, se somos puros, mas quem define o caráter da personalidade de cada um é Deus. É Deus. E muitas vezes o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, mas em praticar a palavra de Deus. Não interessa ter conhecimento de Gênesis e Apocalipse, se você não pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus se refere ao quê? Amor. Se você não tiver este amor de Cristo dentro do teu coração, eu e você não vai para o céu. Tenha certeza. Muitas vezes as palavras são duras, mas as palavras são duras para que a gente se acorde para a salvação, né? Muitos pregadores pregam prosperidade, reteté, mas eu escolhi pregar a salvação. Eu preferi, mesmo que eu seja mal incompreendido, é melhor eu errar sabendo que Deus quer que eu fale, do que errar e eu mentir e lá na frente ser julgado pelo Senhor. As palavras são duras, mas são essas palavras que nos libertam da nossa alma, que dá a verdadeira libertação de Deus para nós. E a nossa salvação está conquistada nesse direito. Quanto mais quanto mais próximo de Jesus você for, mais esse mundo perde o sentido para você. Quando você busca Deus, quando você limpa o seu interior e apresenta o seu exterior como santo de Deus, Ele está próximo de você. Tenha certeza que Ele estará toda hora perto de você, desde que você atinja esse compromisso. Muitas vezes não cabe a nós controlar o tempo. O que nos cabe é amar enquanto é tempo. Muitas vezes queremos controlar o nosso tempo e o tempo dos outros, mas quem controla a nossa vida e o tempo é Deus. Cada um de nós tem um tempo determinado na nossa vida, e é o tempo do Senhor.